nós estamos de volta conversando hoje sobre execução com o professor Luciano Alves Meira. O professor estava falando no último bloco sobre os bons exemplos da execução aqui no Brasil. Quais seriam esses bons exemplos? Eu acho assim, sempre que você tem uma empresa ou um grupo de empresas, né, um serviço que é bastante confiável, que as pessoas dizem, puxa, eu confio nesse serviço, nesse produto, você está diante de algum tipo de excelência de execução. Pode ser que ela seja intermitente, mas em algum grau existe excelência de execução ali, senão você não teria esse tipo de percepção da confiança, né? Principalmente também se a empresa consegue navegar com estratégias novas e fazer mudanças, sair de um patamar, entrar em outro, sair de um mercado, entrar em outro, sair de um mix, passar para outro, né? Então você começa a perceber a sua capacidade de se adaptar, de fazer com que as pessoas adquiram novos comportamentos, né? Eu ia citar agora há pouco o exemplo dos Correios, que no Brasil, historicamente, tem uma experiência de muita confiabilidade. Já passou por crises, passa por crises aqui e ali, mas se você pegar a história, é uma história de bastante confiança, né, do ponto de vista do tempo aí que vem prestando serviços no Brasil. Há muitas empresas, varejo, por exemplo, supermercados, redes de supermercados brasileiras, que cresceram muito e se tornaram, eu diria, se tornaram até multinacionais, né, a partir de uma estratégia muito bem delineada, mas também de uma execução dessa estratégia muito bem feita, né. Há também, uma coisa que eu estava percebendo esses últimos tempos aí é essa questão dos pedágios no Brasil, né? Quando uma empresa que faz digamos assim, a gestão das estradas aí, implementa um pedágio e vamos dizer, coloca lá a opção do sem parar, né? Eu não sei se aqui no Paraná vocês têm esse mesmo nome, né? É o sem parar, né? Até você ter o sem parar, você está executando, você tem uma estratégia, você quer que as pessoas utilizem o sem parar, tem uma série de vantagens para todo mundo aí, até o fluxo de carros, etc. e tal, né? O que eu percebi é que de repente elas mudaram o comportamento do pessoal que atende nas cabines para aumentar o número de pessoas que utilizam sem parar. Então, em São Paulo, pelo menos, eu venho sempre sendo abordado pela pessoa que está na cabine, que pergunta se eu gostaria ou não de colocar o dispositivo sem parar na hora, ali, rapidamente, né? Coisa que não existia antes. Quer dizer, eu teria que fazer o pedido, ou preencher um formulário, depois eu entraria com sem parar, mas, mas eles não falavam isso na cabine, né? E agora existe uma execução de uma estratégia que é para aumentar o número de pessoas com o sem parar, a gente precisa executar isso. Mas será que é fácil todas as operadoras das cabines lembrarem de falar com cada um que passa a respeito dessa oportunidade? A pressa das pessoas que estão ali. Isso. É bem simples, mas é o típico execução da estratégia. Eu tenho uma meta nova para alcançar e eu preciso fazer algo que eu não fazia antes, um novo comportamento. E isso exige, né, esse comportamento, que as pessoas se disciplinem para fazer isso. E no início as pessoas fazem, depois elas param de fazer. Isso é muito comum, né? Mas o que eu tenho visto nos pedágios, pelo menos os de São Paulo, é que eles estão conseguindo manter a disciplina. Então, assim, olha, aqui existe a mão da execução da estratégia. Só que tem o seguinte, eu também quero abordar o aspecto subjetivo da execução que precisa ser avaliado. E aí eu não tenho condições de julgar, por exemplo, o caso que eu estou dando aqui, o exemplo que eu estou dando. Assim, uma grande execução da estratégia, ela não só é apropriada, inteligente e leva aos resultados, muda os comportamentos das pessoas para criar novos resultados, mas ela também é envolvente e as pessoas fazem isso porque querem fazer. É uma autodisciplina, elas se autodisciplinam no processo, né? Então eu não sei se a gente pode estar adiante nas empresas brasileiras ou estrangeiras, eu tenho que entrar na empresa para saber se elas estão usando, por exemplo, algum meio coercitivo para fazer com que as pessoas façam isso, tenham esse comportamento. Se é coercitivo, então não é excelência de execução. Porque existe um aspecto objetivo, atingir os resultados através de novos comportamentos. Mas existe um aspecto subjetivo, será que as pessoas estão fazendo isso de maneira espontânea? Elas acreditam no que estão fazendo e querem fazer? Fazem porque se dedicam a fazer? Então essa é uma pergunta muito importante. As organizações que conseguem fazer com que isso aconteça quase que naturalmente são as excelentes em execução. Até porque aquilo que não é confortável e aquilo que não é desejado não é sustentável. Começa e para. Eu posso tentar forçar, mas vai haver um limite nisso, né? Então, há aspectos que são invisíveis. Para saber se a execução é excelente, a gente precisa... São igualmente importantes, né? Muito importantes, né?
Eu acho que não basta executar e dizer, olha, os resultados estão aqui. Assim, a que custo você chegou aí? As pessoas se sentiram protagonistas, todas elas tiveram um papel a desempenhar, todas elas tiveram voz, elas ajudaram a criar a solução para o atingimento dos indicadores estratégicos, né? Se as pessoas foram apenas ferramentas ou objetos nesse processo, eu acho que o valor da execução está totalmente minado. Professor, infelizmente nosso tempo aqui é bem curto, mas eu gostaria que o professor, nessa última resposta, nos desse alguns conselhos às pessoas que estão iniciando esse trabalho com execução. Quais seriam os seus conselhos para o dia a dia das pessoas relacionados à execução e até mesmo à estratégia, né? Bom, é difícil a gente dar dicas simples, porque é um assunto complexo e que requer muita paciência, uma boa dose de perseverança, né? Agora, aquelas dicas que já demos aqui são muito valiosas. Por exemplo, reduzir o foco em poucas metas que sejam impactantes. Às vezes você consegue, com uma meta, realizar mais do que com muitas metas. É uma maneira diferente de pensar metas, né? A NASA tinha 8 metas e quando o Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos, reduziu para uma só. Levar o homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança à Terra em uma década. Bem clara. Grande meta. Mas essa meta fez com que as outras 8 fossem atingidas. Então, não nos enganemos, não é o número de metas. Eu não tenho que ter muitas metas, eu tenho que ter metas corretas, né? Então, essa é uma dica importante. Que sejam apaixonantes, que sejam envolventes. O segundo é não encastelar a estratégia. A estratégia precisa se tornar transparente, ela precisa chegar na base da organização, mas aí ela tem que chegar com uma linguagem adequada. Você tem que desdobrar a meta na linguagem adequada. No Ritz Hotel, no Ritz-Carlton, as camareiras sabem que estão ajudando a estratégia, mas a linguagem delas tem a ver com a preferência dos hóspedes. Elas ajudam a encontrar as preferências e a realizar essas preferências, né? Então é preciso desdobrar as metas na linguagem correta. Acho que são dicas importantes. Uma dica que eu posso dar, gostaria de dar se você me permitir, é que a Franklin Covey está à disposição também das organizações e das empresas para atendê-las, né? Nós somos uma consultoria, digamos, de treinamento, né? Treinamento consultivo, especializado, entre outras coisas, na execução da estratégia. Que ótimo. Professor, agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigada por compartilhar conosco todos esses seus conhecimentos ligados à estratégia. Muito obrigado a você. Boa sorte. Obrigada. E você que está nos assistindo, se ficou interessado, aqui no vídeo você acompanha o site da estação e também o site da Franklin Covey, grande parceira da estação Business School. Lá você encontra mais informações sobre estratégia, gestão e outros assuntos do mundo corporativo. Muito obrigada pela companhia e infelizmente o programa Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim, mas nós nos vemos na semana que vem. Até lá!